se aproximando, ó Pai. Isso enche a nossa alma de gozo, isso enche-nos de alegria, ó Pai, em saber que em um destes dias nós vamos Te adorar por toda a eternidade. Agradecermos a Ti por tudo, ó Pai. Agora dê-nos um bom tempo, enquanto nós cantamos, enquanto Te adoramos, enquanto ouvimos a Tua palavra. Dê-nos um espírito prontos para ouvir o Senhor, um pregador ungido. Aceite a nossa adoração, nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos começar cantando 224, Lá maior. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de meu Salvador. 224. Firme nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Vamos ao 231. Já achei Dó maior. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. Vamos cantar com alegria em nossas almas. 231. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha.
Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Saulo, pois achou ele a rosa dos céus. Cante! Precioso, isso, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Graças a Deus. Nós vamos cantar mais um hino e depois deste o irmão Mariângelo e a irmã Geralda vai cantar o seu hino, tá bom? Depois deste hino. 167, é lá maior, irmão. Minha âncora é Jesus, meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. 167. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venha os ventos, venham as ondas, tempestade, o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor, eles iam navegando juntos com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora, que é Jesus o Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venha os ventos, venham as ondas, tempestade, o que vier, meu barco vai navegando,
viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhes esta âncora que é tudo para mim. Então cante: minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Amém. Vamos lá, irmão? Mariângelo e a sua mãe, irmã Geralda. Deixa eu ver aqui. Pega esse pedestal e põe ali, irmão. Então você segura mesmo, pode segurar na mão. E a senhora? A Geralda, aqui de frente lá. Te vim, companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. As ondas da noite se aproximam, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Graças a Deus, aleluia. Muito bom, Deus os abençoe. Vamos cantar agora o 169. Enquanto isso, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. É dó maior. Felicidade. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. 169. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos,
mas felicidade eu não encontrei. Cante! Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Amém. Uma boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Que Deus continue nos abençoando nesta noite. Conta uma história que uma certa mulher pobre e uma criança no colo, passando perto de uma caverna, escutou uma voz misteriosa que dizia lá dentro: entra e apanha tudo o que desejares, mas não te esqueça do principal. Lembra-te, porém, de uma coisa: depois de saíres, a porta fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade e não te esqueças do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia no avental. A voz misteriosa falou novamente: você só tem 8 minutos. Esgotados 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, carregou para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança ficara lá dentro, mas a porta já estava fechada para sempre. As riquezas durou pouco e o desespero sempre. Temos uma média de 80 a 100 anos para vivermos neste mundo.
E há uma voz que sempre nos adverte: não te esqueças do principal. O principal é a tua alma, mas a ganância, as riquezas, os prazeres materiais fascina-nos tanto que o principal vai sempre ficando de lado. Assim esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial. Os tesouros da alma. Quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerá as lamentações e as riquezas, os prazeres. Nunca se esqueça do principal, a sua alma. Que Deus continue nos abençoando. Eu gostaria de ler São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. No 26, diz assim: e eles, os discípulos, se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Podei-vos assentar, irmãos. Para os homens, muitas coisas se tornam impossíveis, mas para Deus não existe nada impossível. Essa história que nós lemos no início, ela nos chama a atenção, porque quando nós olhamos para este mundo, o mundo que falamos, as coisas que existem no mundo, há uma grande preocupação em conquistar. Conquistar aquele bom emprego, conquistar aquela boa profissão, conquistar ser um doutor e sucessivamente. Vamos usar esta palavra, conquistar. Então, tudo aquilo que você almeja, que você tem desejo, é algo que você está tentando conquistar. Mas nós não devemos esquecer do principal. Aquela mulher entrou com uma criança ali para dentro. Talvez antes dela entrar ali dentro daquela caverna, aquela criança talvez era o maior bem que ela possuía. Aonde ela dava tudo para o bem-estar daquela criança. Aonde ela faria tudo para viver ao lado daquela criança.
para poder segurá-la nos braços, para poder cuidar, conduzir ela no caminho do dia a dia. Então era um bem precioso que ela tinha. Mas olha para você ver como que são as coisas. Como que as riquezas atraem a nós. Como que o prazer atrai as pessoas. A ponto de nós esquecermos aquilo que nós mais amamos. Aquilo que nós mais gostamos. Aquilo que nós mais lutamos para adquirir. Então se vende a alma por 5 minutos de prazer. Troca-se a vida eterna por 70 anos, por 80 anos, por 100 anos. Mas se esquece de que tudo é perecível. Tudo isto vai ficar nesta dimensão. Tudo isto vai acabar. Tudo isto vai se corromper. Você pode observar que quando você tinha a idade de 10 anos, o seu desejo era um. Quando você adquiriu 20 anos, o seu desejo era outro. Quando você tiver 30, o seu desejo vai ser outro. Quando você tiver 50, o seu desejo vai ser outro. Quando você tiver 70, será que vamos ter desejo? Será que vai ter desejo? Quando tiver 80, quando tiver 100 anos, será que ainda existe desejo? Não posso dizer. Mas eu penso que o maior desejo que o homem tem, quando ele atinge aí os 70 anos, vamos supor assim, que já obscureceu boa parte da sua lucidez, essa visão pela ganância, né? Então vamos dizer que ele começa a se preocupar então com a sua morte. Então ele vai refletir na sua vida tudo o que ele fez, desde quando era criança. Este jovem, o qual nós lemos dele, um jovem exemplar, um jovem de boas conquistas, bons propósitos materiais, até bom desejo espiritual. Ali nós podemos ver que a alma dele já estava cobrando algo dele desde a sua mocidade. Só que quando começamos a conquistar, nós vamos esquecendo da criança que é a nossa alma. Nós vamos simplesmente deixando para amanhã. Não, hoje eu vou estudar, eu vou conquistar mais uma profissão, vou me formar, vou ser um doutor, vou ser um mestre, e assim sucessivamente. Vai protelando, né, empurrando esta outra parte para mais na frente. E esquecemos do principal. Vamos morrer um dia, podemos adoecer um dia. Nós estávamos vindo para cá, para a igreja, e na pista, né, vindo, quando de repente eu olhei para o lado, um motoqueiro caindo, sozinho, ninguém bateu nele, mas ele caiu. Então a vida é assim, eu tenho certeza que ele não estava esperando que ia cair ali, mas ele caiu. Nós saímos de casa hoje com um bom propósito, viemos para o culto, aqui estamos cultuando, mas quem pode dizer o que acontecerá conosco daqui 5 minutos, daqui 10 minutos? Ao chegar no nosso lar, na nossa casa, em que nós deitarmos na nossa cama ali, será que amanhã levantaremos? Estaremos de pé?
nos preocupamos com tudo que é desta dimensão. Muitos chegam em casa, deita e vai falar, amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós vamos planejar e amanhã vai ser assim, vamos mudar isso aqui. E começa, planos. Futuro, né? Cuidando desta matéria, cuidando deste homem terreno, cuidando desta vida terrena. Mas existe um bem precioso. Existe algo que nós deveríamos estar mais preocupados. Ontem no culto, algo me estremeceu. Pastor Adalto lendo ali a mensagem, o sinal, no parágrafo 245, eu creio que foi aonde nós começamos. O irmão Branda começou falando, dizendo assim, recorde, ou falando a respeito dos hebreus, tá? Falando a respeito dos hebreus, ali fechado, com a sua porta trancada, né? Velando ali pelo Cordeiro, porque a praga da morte estavam nas ruas, e o profeta ele estava dizendo assim, recorde, houve muitos deles, que chegaram aquelas mulheres aquela noite, o irmão Brana bate no púlpito, disseram, oi Gerte, Lilian, algumas de vocês venham, vamos a uma festa hoje à noite. O profeta continua dizendo, estou debaixo do sangue, estou debaixo do sinal, vou ficar aqui, meu amor é para o meu feitor. A morte anda pela terra esta noite. Ousaríamos sair? Ousaríamos estar fora disto? Ousaríamos abrir a porta enquanto a morte está assolando a nação? Está nas ruas hoje? Sairemos debaixo deste sinal do sangue para nos aventurarmos lá fora, para conquistar o quê? Nós não somos contra ninguém trabalhar, ninguém estudar, ninguém ter o seu trabalho, ajuntar o seu dinheiro, fazer a sua casa do sonho, ter o seu carro do sonho. Não somos contra isso. Mas o que entristeceu a vida daquele jovem, a alma daquele moço, o que tirou-lhe a paz, a tranquilidade, foi quando Jesus fez uma proposta para ele. Foi quando Jesus fez uma proposta para aquele moço. Agora eu te pergunto, quantas propostas Jesus tem feito em nossas vidas? Muitas vezes. Propostas em nossos caminhos, para uma vida melhor do que esta aqui da terra. Mas nós trocamos. Deixamos para amanhã, Jesus não vai vir esta noite. Jesus não vai vir esta semana. Jesus não vai vir neste ano, no ano que vem. E aí arriscamos a nossa vida eterna por este pequeno momento aqui. O que faremos? Continuaremos nesta trajetória? Sairemos, abriremos a porta para ir passear? Deixar a casa do Pai para ir se aventurar? Depois você vê Jesus falando a respeito do mancebo de qualidade. Logo
louco! Louco! Hoje pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Para quem será? Essa conquista, para quem será? Essa correria do dia a dia, para quem será? Sairá debaixo deste sinal? Para quê? Trocar o que temos, o que foi conquistado, através de sangue, através de vidas. Quantos homens deram a sua vida? Quantos morreram dentro de uma arena? Quantos foram estraçalhados por leões? Quantos foram jogados dentro de cova de leões? Rasgado em uma arena por chifradas de bois selvagens. E isto chegou para nós com tanto amor, com tanto carinho, amando a nossa alma. Porque você vai ver aqui que Jesus amou a alma daquele mancebo. Você acha que Jesus não ama a tua alma? Você acha que Jesus não preocupa com a tua alma? Ele não está preocupado com a sua carne. Aliás, esses dias nós ouvimos o pastor Adalto pregando em uma escola dominical. Ele disse que fizeram uma avaliação nessa matéria corporal e encontrou apenas 84 centavos, gente. Que valor que é isso? Porém, fizeram uma avaliação na alma. E nem o mundo poderia comprar uma alma sequer. Isto é o que nós carregamos dentro de nosso coração. Este é o bem maior que temos. Esta é a qual nós devemos zelar por ela. Alimentar ela, dar água para ela, dar comida para ela, porque nem o mundo, nem as riquezas do mundo poderia comprar a tua alma. Aí nós enfeitamos ela, penduramos ouro nela, colocamos terno nelas, vestido e tantas coisas. Se nós pensarmos que lá do outro lado existe um corpo preparado para cada um de nós, que nunca irá envelhecer, que nunca cairá um fio de cabelo, que nunca perderá a sua visão, você nunca perderá um membro do teu corpo, porque existe um Éden, uma terra que emana leite e mel. O irmão Brano, ele diz assim: agora estamos falando nesta noite, na escritura de um jovem rapaz hebreu, que era um tipo de sujeito rico. Ele deve ter vindo de um bom e verdadeiro lar, sem dúvida. Seu testemunho mostrou que ele tinha vindo de um bom lar. Ele foi chamado na Bíblia o jovem rico. Eu vou mudar isto nesta noite, só um pouquinho, dizendo o rico jovem de negócios. Porque ele tinha um negócio,
E ele estava interessado em negócios. E sem dúvida seu pai havia sido um grande e bem-sucedido homem de negócio. Ou ele provavelmente não teria o que tinha. Porém, ele foi criado para ser um homem de negócio. O pai ensinando o filho crescendo, desenvolvendo, aprendendo. Mas eu tenho certeza também que o pai lhe ensinou algo espiritual. Porque ele conhecia os mandamentos. Ele não era indouto. Ele conhecia sobre as Escrituras. E ele viu algo neste jovem companheiro da Galileia, Jesus. Este jovem profeta, Jesus de Nazaré. Sem dúvida ele tinha ouvido o seu sacerdote falar acerca dele. E talvez contra ele. Mas quando ele deu o seu primeiro olhar no Senhor Jesus, havia algo a seu respeito que era diferente de qualquer outro homem. Havia algo diferente em Jesus de qualquer outro homem. Às vezes as pessoas passam por tantas denominações, igrejas, e admiram, cultuam, faz parte por um momento, mas quando ela se depara com esta mensagem, há algo diferente. Há uma reação diferente que acontece com cada um de nós. Você olha para isto diferente. Ou seja, dali em diante, se você se identifica com aquilo ali, você não terá paz. Porque a tua alma, ela não te dará paz. Ela sempre vai estar te chamando a atenção para algo melhor que esta vida. Foi o que ele viu em Jesus. Sem dúvida ele tinha ouvido. Mas quando ele deu o seu primeiro olhar no Senhor Jesus, havia algo ao seu respeito que era diferente de qualquer outro homem. E eu digo isto como um cristão. Isto, na verdade, não mudou. Nós temos grandes teólogos na terra, através do mundo. Nós os tivemos por milhares de anos, que pôde nos introduzir um credo, e eles são educados naquele credo, e uma igreja que é uma igreja bem estabelecida, porém aquilo continua não sendo minha apólice nesta noite, da qual estou falando. Estou falando a respeito da vida eterna, que você pode conquistar lá. Isto pode ser simplesmente uma religião. O que aquele jovem tinha era simplesmente uma religião. Mas ele, como um bom homem de negócio, ele nunca deveria ter rejeitado aquele negócio o qual Jesus propôs para ele. Existem muitos homens bons de negócios, porém existem outros que é muito ruim de negócio.
Mas vendo em Jesus algo diferente, então lhe foi dado a oportunidade para fazer um investimento. Quando ele encontrou Jesus e viu o que ele estava fazendo, e tinha lido a sua Bíblia, e viu em Jesus que a coisa que ele ouviu seus profetas lerem na sua igreja, e o que eles eram, e sem dúvida eles haviam estudado aquilo. E então quando ele viu neste Jesus de Nazaré, que suponha estar no meio do povo, o profeta, ele viu algo neste homem que o identificou com as Escrituras. Não há ninguém como ele, não importa quão bom. Mesmo assim havia algo de projeção a respeito deste homem. E isto chamou a atenção deste jovem companheiro, de tal maneira que ele tinha toda a riqueza do mundo, talvez o que ele precisava e usaria na sua existência. E ele ficou bem satisfeito com aquilo. Porém ele viu que este homem olhou para o futuro e lhe disse as coisas que estavam se aproximando. E se identificou nas Escrituras. E Deus se identificou no homem. Deus se identificou no homem. Deus se identificando na sua igreja. Deus se identificando na sua palavra. Aonde nós deveríamos parar um momentinho de nossas vidas e ver aonde nós estamos nos identificando. Parar e ver, será que eu estou investindo a minha vida só aqui nesta dimensão? Será que eu estou preocupado só com o que está aqui? Só com o que é perecível? Agora não há homem que viva, que está com sua mente sã, que não esteja sempre querendo saber de onde ele veio, quem ele é e para onde ele irá. Muitos se deparam com isso todo dia. Se pergunta de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu estou indo. Essa deve ser as 3 perguntas que deveríamos fazer todo dia quando levantarmos de nossa cama e colocar os nossos pés no chão. Olhar para o espelho e dizer: Samuel, da onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? E para onde eu estou indo? Aleluia! Essa deveria ser a nossa preocupação. A preocupação de cada pai, a preocupação de cada filho, de cada criança, de cada jovem, de cada velho. Não importa a idade, mas deveria ser a preocupação da nação, de todos os homens. Porque muitos creem, eu vim de uma explosão atômica, bum, explodiu e veio o homem à existência. Ora, gente. Não é assim não. Ora, gente. Como nós podemos alimentar um pensamento enganoso como esse? Não pode. Tem que haver um Criador maior. Ei, glória. Tem que haver um Criador maior. A natureza, ela está dizendo isso, é uma Bíblia para nós. Quem pode criar uma plantinha, dar vida para uma folhinha de capim? Ou até mesmo criar, ter poder criativo, de dizer, de soprar nas narinas de
levanta-te. O poder de restaurar vidas, tirar homens de manicômios, tirar homens de drogas, libertar homens do álcool, do vício, libertar pessoas. Aquele gadareno, ele andou pela sua terra ali tudo, a cidade aonde ele estava. Mas quem poderia libertar o gadareno? A samaritana, ela andava prostituindo, fazendo o que não podia. Mas existia algo dentro dela que cobrava diariamente. Existia algo dentro dela que estava gemendo a todo instante por algo maior do que a prostituição. Existia algo dentro do gadareno que estava clamando por algo maior do que andar simplesmente nu na rua, morando dentro de cemitérios. Existia algo dentro dele que clamava: gadareno, de onde você veio? O que é que você está fazendo aqui? Para onde você está indo? Mas um dia a resposta chegou diante dele. Uma explosão poderia fazer algo por aquele homem. O prefeito da cidade podia fazer alguma coisa por ele. O governador, o rei, o sacerdote. Mas o Todo-Poderoso, o Criador, o que era desde o princípio, antes que a terra se formasse e que se havia forma, o grande Elohim já se existia. Oh Deus, esta é a pergunta que nós temos que fazer a cada dia. Agora não há homens que vivem, que está com sua mente sã, que não esteja sempre querendo saber de onde ele veio, quem ele é e para onde ele irá. Havia muitos livros escritos, filósofos que levantaram e caíram. Mas há apenas um livro que lhe dirá quem você é, de onde você veio e para onde você está indo. E este é a Bíblia. Aleluia! Eu creio, meu Deus. Agora eu te pergunto, o compositor deste livro, ele caiu? Não! O compositor deste livro morreu? Não! Está sepultado? Não! Está dentro de alguma sepultura, dentro de alguma tumba? Não. O grande Elohim, o existente de si mesmo, o que se preocupa com você, o que cuida diariamente de você, o que tem te trazido nesta noite aqui, o Senhor Jesus Cristo. Este é o único livro, de todos os bons livros que temos. Você poderia considerá-los sem valor, cada um. Esta é a verdade. Qualquer coisa contrário a isto não é correta.
Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca falhará. Cada palavra do homem seja mentira, a de Deus seja verdade. É por isso que não falha. É porque não são as palavras do Samuel, não são as palavras do homem, mas são as palavras de alguém que projetou, que programou, que foi inspirado desde antes da fundação do mundo. E cada coisa tem se cumprido no seu devido tempo. Nada tem saído fora do que Deus planejou. Nós podemos pensar assim: por que que eu estou aqui? Eu nasci, né? Uns poderiam dizer assim: eu nasci no Piauí, eu nasci no Ceará, eu nasci em tal região, meus pais não eram crentes, minha mãe era isso, meu pai era aquilo, e nós sem planos nenhum para isto. E de repente, você se depara com a maior mensagem do mundo. Você se depara com o autor da vida. Aquele mancebo, acostumado com os sacerdotes ali, tudo. Todo mundo chegava, passava a mão nas costas dele e convidava para jantares e tantas coisas. Olha, eu tenho uma proposta de negócio para você. Vamos lá em casa, nós vamos jantar lá, vai ter um banquete maravilhoso, assados lá, comidas típicas, e nós vamos comer, beber, e depois nós conversaremos de negócio. Aí Jesus simplesmente olhou para ele, se depara com um homem, um grande homem de negócio, Jesus. Mas foi diferente o tratamento. Talvez ele ficou pensando: opa, esse daí vai me convidar para um banquete. Mas foi diferente quando ele viu Jesus trazendo uma proposta para ele, trazendo algo que nenhum sacerdote, nenhum deles teve coragem de falar a verdade para ele. Pois aqui você entrou no lugar onde se diz a verdade. Nós estamos em algo que não está preocupado em nos dizer a verdade. Temos um pastor que preocupa com a nossa alma. Ele não está zelando pela nossa carne. Ele está zelando pela nossa alma. Existe um preço para isso. Se exige um preço para isso. O certo, um homem que fala a verdade, ele não vai ter muitos amigos. Só os verdadeiros. Quando você diz a verdade, você é excluído de dentro da sua empresa. Quando você diz a verdade, os seus companheirinhos de colégio não querem amizade com você. Quando você fala a verdade, muitos te ignoram, não querem ouvir, viram as costas. Por quê? Dizem que a verdade dói. Eu não acho que dói, não, a verdade. Pessoa que pensa, ele não vai dizer que a verdade dói.
Ele vai dizer que a verdade me salva. A verdade me tira do engano, me coloca no que é verdadeiro. A verdade me tira das ilusões óticas e me coloca no que é real. Me tira de um mundo enganoso que só mostra a beleza, só mostra o que é passageiro. Vamos olhar o fim disto? Vamos olhar o fim do mundo como que vai ser? A Bíblia nos diz, ela é a verdade. A verdade estava diante do homem, propondo para ele um negócio, propondo para ele algo melhor do que o mundo estava propondo, do que as pessoas estavam falando. O que devo fazer para obter a vida eterna? Aquela era a questão. Esta é a questão. O que devemos fazer para herdar a vida eterna? Se nós vivermos 70 anos e não conquistar muita coisa, nós não perdemos nada, não. E se você viver 70 e conquistar o mundo todo, você não fez também muita coisa, não. Na realidade, você não fez nada. Vai ficar, tudo vai ficar. É verdade. Vai ter que ir para debaixo da sepultura, onde o pobre está. Que grande vantagem temos. Agora devemos fazer isso. O que devo fazer para obter isto? A vida eterna. Aquele era o desespero daquele homem. Talvez seja o desespero de muitos aqui. E a proposta está sendo feita nesta noite. Então, irmão Samuel, o que nós devemos fazer? Devo largar meu emprego? Bom, se o teu emprego está te comprometendo, está comprometendo a tua alma, então eu digo que você deve deixar teu emprego. Devo abandonar a minha amizade mundana? Se ela te compromete a estar nos cultos, se ela te compromete a estar na fila da Santa Ceia, você já deveria ter abandonado isso há muitos anos. É verdade. Grande verdade. Aí parte para os bens materiais. O que devo eu fazer, irmão Samuel? Devo vender minha casa e dar aos pobres? Bom, se teu coração está preso à tua casa, por certo, você está na mesma condição que o mancebo. E o meu carro? Uai, se ele é o amor da tua vida, se você zela mais dele do que da tua alma, por certo, ele vai comprometer a tua vida espiritual. Ele vai te tirar do que é real. A proposta de Jesus é esta. Quando ele disse para o mancebo, vá, vende tudo que tens e dá aos pobres, ele não queria que o mancebo fosse pobre. Ele não queria que o mancebo fosse um miserável, mendigando pão, aquela coisa toda. Jesus não queria, só que tem um detalhe. Jesus foi lá na corda do coração dele. E às vezes, irmão, às vezes não. Às vezes não. Você pode ter certeza que é o que está te segurando aqui, é o que você vai ter que cortar. É o que está te afastando de Deus, que vai ter que haver uma separação. Ora, Ló era sobrinho de Abraão, era de dentro da casa de Abraão. Aliás, Ló foi o único que teve coragem de acompanhar Abraão. Ló foi o único que teve coragem de acompanhar Abraão.
E foi. Mas chegou um momento na vida deles que começou a dar problema. Os pastores de gado de Ló brigando com os pastores de ovelha de Abraão e aquela coisa. Mas o comportamento do cristão é tão diferente. Abraão chegou diante daquela, digamos assim, aquela confusão que estava tendo ali. Abriu mão. O cristão, ele abre mão. O cristão, ele abre mão. É verdade. Existe uma frase que diz: ou eu tenho razão, ou eu sou um cristão. Ou eu tenho razão, ou eu sou um cristão. E aí é onde nós vemos os exemplos que temos a respeito de ser cristão, de cristianismo. Abraão chegou para Ló e falou: meu sobrinho, nós estamos tendo um problema. E nós não podemos ter problema. Somos cristãos. Então você escolhe para onde você quer ir. Se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu quiseres ir para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não faço questão. Eu deixo a primeira escolha para ti. Eu fico para segundo plano. Para o Ló teria sido diferente, né? Para o Ló, se Abraão tivesse escolhido primeiro, né? Só que para Abraão ele ia escolher. Ele não ia querer ir para Sodoma, não. Jamais. Ló estava simplesmente fazendo identificar o que estava dentro de seu coração. Ou seja, a tua escolha determina o teu destino. E aí conhecemos o final da história. Ele foi para as campinas de Sodoma, ali, cresceu e foi um deputado, um governador, algo grande lá dentro. Escolheu as coisas boas, as coisas terrenas. Essa foi a proposta de Ló. Essa foi a escolha de Ló. E o resultado final? O resultado final você quer ver? O resultado final foi Abraão. Abraão ceando com Elohim, Aleluia. né? Em companheirismo com Elohim, com a palavra, Deus estava ali mesmo. com o Criador de todas as coisas. Aleluia. Essa é a companhia que eu quero. Esse foi o final de Abraão. E o de Ló? Enfiado dentro de uma Sodoma, cheio de problema, cheio de sodomitas, e uma nação pegando fogo em chamas. Qual é a escolha nossa hoje? A proposta é, para a vida eterna está aí. Qual vai ser a nossa escolha? Ele imaginou que, em ordem para fazer isto, ele tinha que entregar sua popularidade, porque Jesus não era popular. Então já começa por aí. Um homem popular, andar com uma pessoa que não é popular, então eu vou me tornar impopular, indesejado. Aonde muitos me desejam, aonde eu estou sentando na mesa de muitos ricos e tal, e essa coisa toda. Porque Jesus não era popular, não criam nele. Eu precipitadamente diria, 90% do povo, ou talvez 95% era. Ele era descrito como uma pessoa de espírito maligno. E foi chamado por muito de Beelzebul, que quer dizer príncipe dos demônios. Então esse jovem tinha visto isto no Senhor Jesus e sabia que ele segurava as chaves desta vida eterna, e ele queria esta vida eterna,
mas ele rejeitou a oportunidade para fazer o seu investimento. Ele não estava interessado em um investimento, mas em ordem para aceitá-lo, ele tinha que se afastar das suas tradições, ele tinha que se afastar disto. Mesmo assim, depois, nós também vemos isto bem identificado através da Escritura, que a apólice as apólices continuam sendo dadas a quem quiser recebê-la. E ele estava interessado em Jesus lhe dar vida eterna, mas ele descobriu que isto lhe custaria, então ele não ficou interessado. E esta escritura deve ser cumprida, como todas as escrituras devem ser cumpridas. A Bíblia disse que este seria o estado nos últimos dias. E eles rejeitaram Jesus. E ele estava de fora da igreja tentando entrar. Rejeitou isto tão claro como este jovem hebreu fez. E esta era a igreja gentílica, a igreja noiva, escolhida, chamada a igreja cristã nos últimos dias. Porém, eles os colocaram para fora, pela mesma razão que este jovem hebreu de negócio o rejeitou. O preço era muito grande, eles não podiam receber. A Bíblia diz que eles eram ricos, disse que não tinham necessidade de nada. Este jovem rapaz era rico, não tinha necessidade de nada. Somos uma boa denominação que possui uma grande disposição para o trabalho. Temos a fraternidade, temos tudo isto, aquilo ou aquilo outro. Tivemos nossos credos por centenas de anos. Estamos estabelecidos, não temos necessidade de nada. Não nos diga nada sobre isto. É o que eles estão falando hoje. Esse jovem companheiro provou que ele era um bom, culto rapaz. Não apenas o que chamaríamos hoje um moço vadio. Ele era um excelente tipo de rapaz, foi criado em um bom lar. Ele disse: mestre, eu tenho feito isso desde que era um garoto, por toda a minha vida. Veio isto, mostrou que seus pais eram bons pais. Ele frequentava uma igreja que cria em guardar os mandamentos, mas mesmo assim na igreja, guardando os mandamentos, ainda não respondeu o que ele viu em Jesus. Ele sabia, com nosso credo e com nossa igreja, e guardando os mandamentos, ainda não nos deu a vida eterna. Isto não deu então, nem mesmo dá hoje. Existe algo que você tem que fazer. Agora nós descobrimos que não foi porque ele não era um membro de igreja. Não foi porque ele não estava moralmente correto. Ele estava. Mas podemos ser um membro de igreja e moralmente certo e ainda não obtermos a vida eterna. Não era para conhecer a palavra. Alguns são teólogos e estudantes e professores de escola dominical, expositores bíblicos, mas aquilo não significava nada. Satanás conhece a Bíblia melhor que qualquer um de nós. A Bíblia diz: conhecê-lo é vida. Não conhecer a palavra, conhecê-lo é vida. Satanás também crê e treme. Mas temos que ter uma experiência de morte, sepultura e ressurreição da nossa velha vida para a nova vida que vem em Cristo. Isso somente vem através do Espírito Santo para uma nova vida.
Se o tempo me permite, eu não sei se me permite, mas eu gostaria... Permite ainda, pastor? Eu gostaria de encerrar com esse testemunho aqui. Amém. É muito válido, eu gosto muito disso aqui. E vai ser bom para completar isto. O irmão Brana falando da mensagem Não Te Enviei Eu, parágrafo 82, falando a respeito de uma jovem. Ele diz, certa noite em um quarto, eu espero não estar tomando muito de seu tempo. Eu entrei em um quarto em uma grande campanha e ali tinha um cômodo 2 vezes maior que esse, simplesmente cheio de camisas de forças e dementes e coisas. E entrei no cômodo e ali havia uma das mulheres mais lindas que eu já vi, assentada ali, uma jovem dama. Eu disse, como vai você? Ela disse, como vai, irmão Brana? E eu disse, bem, primeiro, eu não sei por onde começar. Ela disse, talvez comigo. Eu disse, com você? Ora, ela era uma garota de aparência boa e limpa, grandes olhos castanhos e lindos cabelos longos pendurados em suas costas. E ela era uma mulher de ótima aparência. E eu disse, você não é uma paciente? Ela disse, sim, eu sou. E eu disse, nesse lugar de dementes? Ela disse, sim, senhor. Eu disse, o que aconteceu? E ela disse, bem, gostaria que você ouvisse minha história. Eu disse, vá em frente, irmã. Eu gostaria de ouvi-la. Ela disse, bem, irmão Brana, quando eu era uma menina, fui criada por pais cristãos, que realmente criam em Deus. E eu ia à igreja, e então, de repente, comecei a sair com um rapaz que fumava. E disse, fui descobrir que ele bebia. E certa noite, ele queria me levar para beber. E eu não queria fazer aquilo. Absolutamente não queria fazer aquilo. E ele me persuadiu a comer alguns doces, ou melhor, a beber uma Coca-Cola. Isso foi em uma noite, e ele havia colocado alguma substância nela. E ela disse, eu não era mais uma moça de moral. Então pensei, qual o sentido disso? E eu simplesmente joguei minha vida fora e me tornei uma prostituta comum de rua. E disse, então eu simplesmente fiz tudo o que era ruim. Comecei a beber e me tornei uma alcoólatra. E ela falou, então alguém me disse para mudar minha religião. E eu fui para o lar do bom pastor, na igreja Reticências, e mudei minha religião. Eles me enviaram ali por 2 ou 3 anos, e eu fiquei bem, e saí dali, disse, e quando eu saí, voltei para aquilo novamente. Ou seja, a religião não muda a vida de ninguém. E fiquei assim por cerca de 1 ano. E a lei me apanhou e me enviou para uma penitenciária feminina. Servi ali por 2 anos, por delinquência. E disse, então depois que saí dali, eu voltei. E falou, vou te contar, irmão Brana. Isso foi apenas 2 ou 3 meses atrás. E estou de volta, fazendo a mesma coisa que sempre fiz. Eu disse, bem, isso é uma vergonha? Disse, uma mulher bonita como você nunca pensou em ter um esposo em algum momento e filhos, como qualquer mulher que se sente como uma dama faria? Ela disse, sim, irmão Brana, mas quem vai me querer?
Vem, disse, o que poderia eu oferecer a um homem? Disse, nada tenho a não ser uma vida cruel. Fico bêbada e me comporto duvidosamente, coisas assim. Disse, o que eu poderia fazer? Será que este não é o quadro do mundo hoje? Quantas pessoas criadas na igreja, acompanhou, lutou, batalhou. Tão difícil chegar aonde nós chegamos. Ela disse, ó, sim, irmão Brana, mas quem vai me querer? Vem, disse, o que poderia oferecer a um homem? Disse, nada tenho a não ser uma vida cruel. Eu disse, bem, Deus pode endireitar isso. Ei, glória! Aleluia! 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 Ei, glória a Deus! Talvez o homem não quer. Talvez o pai não quer. Mas Jesus quer! Ei, glória! Deus quer! Aleluia! Graças a Deus! Ela disse, senhor Brana, eu tenho orado, virado novas páginas e tudo mais. Disse, eu simplesmente não sei qual o problema comigo. E continuei captando seu espírito para ver o que está errado. Veio você? Apenas continuei observando por alguns minutos. E ela disse, eu disse, bem, agora vou te falar. Pode ser que você e eu oremos. E ela disse, está bem, irmão Brana. Ela se ajoelhou e nós oramos e eu disse, agora você ora. E ela orou, disse, Deus. E ela orou e orou. Depois de algum tempo ela se levantou e olhou para mim. E ela disse, bem, irmão Brana. E eu coloquei minha mão sobre o seu ombro e disse, Deus te abençoe, irmã. Ela se levantou e disse, creio que tudo acabou agora. Ela disse, eu vou sair daqui e tentarei viver uma vida diferente. Eu disse, irmã, você vai sair e vai viver a mesma vida que você vivia vem. Depois daquilo tudo, orou. Irmão Brana virou para ela, captou o seu espírito e disse, você vai viver a mesma vida que você vivia desde então. E disse, você está virando uma página. Eu disse, ainda não está certo. Então disse, vamos orar um pouco mais. É o que todos nós deveríamos fazer. Vamos tomar uma decisão? Vamos decidir? E nós nos ajoelhamos e continuamos orando. Depois de algum tempo ela foi tocada por algo. Que coisa! Aquilo a transformou, sim, Senhor! Como uma criancinha cantando notas até formar uma música, sim, Senhor. Aquilo tinha um ritmo. Você sabe, depois de algum tempo ela realmente começou a orar. Depois ela começou a gritar. E as lágrimas rolando pelo seu rosto pintado dessa maneira. Diretamente
E quando ela levantou aqueles grandes olhos castanhos e olhou para mim, ela disse: irmão Brana, algo aconteceu. Irmão Brana disse: sim, Senhor, sim, Senhor. Aleluia! Quando algo acontece na sua vida, é diferente. Você não terá dificuldade em dizer não. Você não terá dificuldade. Ela se casou e tem 3 filhos ou 4 filhos agora. O que foi isso? Ela tomou Deus e permaneceu com Ele até algo realmente acontecer. É isso. Algo teve que acontecer. A palavra viva se tornou uma realidade viva para ela. E quando Deus planta a sua promessa em você, e isso se torna uma realidade viva, então algo fica diferente. Apenas não saia aí dizendo: sim, eu creio nisso, agora isso é correto. O diabo crê nisso assim, mas sendo confirmado para você, e a palavra se torna viva em você, então você começa a ver o que isto é. Sim! Deus continue nos abençoando. Último, 87. Deus abençoe o irmão Samuel, amém? Esta é a verdade, irmãos. Eu ouvi hoje um pastor pregando na internet. Ele falou uma coisa muito forte e combina com isso que o irmão Samuel acabou de falar. Leia aqui o irmão Brana dando testemunho desta moça sobre companhias. Ele disse: você caminha com uma pessoa, com uma determinada companhia, por 3 semanas. Se você não conseguir ganhar aquela pessoa para Cristo, é melhor você se separar dela, porque ela vai te ganhar para o mundo. Eu achei aquilo muito tremendo, e é verdade, espíritos pegam. Esta moça que o irmão Samuel acaba de ler, o profeta dando testemunho dela, aconteceu isto. Ela começou a ser levada pelas más companhias e não acordou. Foi influenciada e logo foi para os bares, as boates, e encontrou ali aquele falso amigo que colocou droga no copo de Coca-Cola dela, e ali ela perdeu a mente, se esvaiu, foi com ele para a sujeira do mundo. Então eu lembrei disso que eu ouvi hoje. Se você anda com uma companhia e não consegue ganhar ela para Cristo em 3 semanas, você deve separar dela, porque ela vai te ganhar para o mundo, para o mundanismo. Se sua força, seu Deus, não consegue, você não conseguiu, é melhor você acordar e ficar. Separar não precisa estar fisicamente longe, porque às vezes você trabalha na mesma empresa, na mesma sessão, porém se separar é separar espiritualmente. O mundo dele é um e o seu é outro. Você não é conivente com o mundo dele, não compartilha com o mundo dele, com o mundo dela. Há uma divisão entre Ló e Abraão, há uma divisão entre você
e essa companhia errada, você deixa de tê-lo como companheiro. Ser amigo é uma coisa, mas ser companheiro é diferente. Amigo é aquele que você trabalha junto, tudo, conversa as coisas de trabalho, e às vezes até sorri, um sorriso social, uma amizade social. Mas companheiro é aquele que rema no mesmo barco, mesmo rumo, mesma direção. Companheiro é diferente de ser amigo, é diferente. Então, nós devemos ter cuidado com isto. Deus abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanharam nesta noite através de nossa página na internet. Eu creio que hoje foi bom, né? Não caiu? Não, né? Amém. Irmão Moisés segurou firme, ele não deixou cair. Irmão Euri, lá no Gama DF, a irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais, irmão José Inácio e família no Novo Gama, Goiás, irmão Luiz Siqueira e família no Jardim Ingá, Goiás, irmão Jesus e a irmã Clares em Jaú, São Paulo, a irmã Roseta Graziani em Palermo, na Itália, a irmã Sara e a irmã Emanuela em Ceilândia, DF, o irmão Edilberto no Glicério, São Paulo, o irmão Magno e família no Valparaíso, Goiás, o irmão Eupídio e família em Ceilândia, DF, a irmã Rosa, o irmão Júnior, a irmã Nayara no Jardim Ingá, Goiás, o irmão José Rufino no Sol Nascente, Lusiânia, a irmã Lucília em São Sebastião, DF, o irmão Nonato na Chácara em Umuarama, em Goiás, o irmão Marcelo Mesquita e família em Valparaíso, Goiás, o irmão Wesley Fogaça em Lusiânia, Goiás, o irmão Pacheco e família no Recife, Pernambuco, o irmão Anésio no Gama, DF, a irmã Edneia Costa e família no Jardim Ingá, Goiás, o irmão Jorge Cunde, a irmã Diva na Fazenda Boa Esperança, em Goiás, o irmão Rafael e a irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais, o irmão Geazi e a irmã Flávia na Fazenda Boa Esperança, Goiás, a irmã Varqueline e família no Jardim Ingá, Goiás, o irmão Magno, a irmã Raquel, a irmã Neuza e família em Trombas, Goiás, o irmão Leonardo Vargas, Novo Gama, Goiás, o irmão Valdomiro Modesto de Souza, São José dos Campos, São Paulo, o irmão Francisco e família em Santa Maria, DF, a irmã Arlinda Neri em Valparaíso, Goiás, o irmão Edson Soares e família, Jardim Ingá, Goiás, a irmã Augustinha no Jardim Ingá, Goiás, o irmão Pedro Cunha em Imperatriz, no Maranhão, e outras 32 conexões que não enviaram seus nomes. Vamos dizer a eles: Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. É a nossa família espalhada por este Brasil afora, participando conosco destas bênçãos. Vamos ficar de pé. Você foi abençoado nesta noite. Devemos ir para casa pensando nisto. Senhor, me ajude a ser mais sincero. Eu preciso de ser o melhor negociador. Aquele mancebo de qualidade não foi um bom negociador. Jesus queria dar a ele o bom negócio da vida eterna e ele não aceitou. Ele foi um mau negociador. O negócio dele era com coisas terrenas que têm validade curta. Ele não foi um bom negociador. Bom negociador é aquilo que adquire coisas de validade longa. Validade longa. Vida eterna é validade longa. Vida normal, carnal, é validade de 70 anos, e quem passa disto é canseiro e enfado, como diz o Salmo 90. Devemos ser bons negociadores, optar por coisas que têm validade longa. E não existe validade mais longa do que possuir a palavra de Deus dentro de nós. Oremos. Senhor Jesus, vivifica, Senhor, esta palavra dentro de nós. Possamos, Senhor, valorizar mais a Tua palavra, que ela seja a âncora para as nossas almas. Senhor, não nos deixe estarmos envolvidos com as coisas terrenas que têm validade curta, Pai, mas que possamos nos envolver com as coisas celestiais, onde a traça não rói, o ladrão não rouba,
a ferrugem não corrói, as drogas não destrói. Sim, Senhor, é a palavra do Senhor. Ajude-nos a envolver com ela todos os dias de nossas vidas, mais e mais. Aquela moça, em primeira instância, ela orou um pouquinho e disse que já tinha. O profeta que discerne os espíritos disse: você não tem ainda. Você vai continuar a mesma que você era. Mas quando ela orou mais e mais, até chorar na presença de Deus, ela adquiriu o que ela precisava. Senhor, ajude-nos a ficar mais em Tua presença, até entrarmos, rasgar atmosferas e entrarmos de coração, para que a nossa história seja mudada, de pecadores para filhos de Deus. Ajude-nos, Pai, a tentarmos mais para isto, com o perdão de nossos pecados. Leva-nos de volta aos nossos lares agora, abençoados por Ti, por esta palavra, pensando nela, que ela seja vivificada em nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, aperte a mão do seu irmão, de sua irmã e diga: Deus te abençoe. E até amanhã cedo, lá no Pedregal, a escola dominical, 8 horas da manhã, e à noite também. O dia todo tem companheirismo ali. Deus os guarde pelo seu grande poder. Em nome de Jesus. Amém. Seu nome é Jesus de Nazaré. Seu nome é Jesus, o Galileu. Seu nome é Jesus, Conselheiro, lírio dos vales, Filho de Deus. Seu nome é Jesus, Príncipe da paz. Seu nome é Jesus, Estrela da manhã. Seu nome é Jesus, a pedra angular e a rosa de Sarão. Houve um homem aqui neste mundo de um amor profundo, seu nome é Jesus. Por alguns ele foi condenado, por nosso